educadora aqui no museu, né, com essa parte de acolhimento das turmas de universidades, de escolas e também atendendo aos grupos de turistas, né, quando tem um agendamento, aí eu acompanho também. Mariana, tem custo aqui a entrada? Não, a entrada é gratuita, certo? A gente apenas pede que o visitante coloque a sua identificação, nome e a cidade e pode fazer tranquilamente a visitação. Não sei se vai saber me dizer, mas todo o estado do Ceará não é cobrado. É uma prática exclusiva do Ceará? Não, na verdade, nesse museu a gente antigamente cobrava uma pequena taxa, mas desde que o professor Regis foi diretor aqui, a gente parou mesmo com essa questão de pedir, né, uma entrada. Não sei se futuramente a gente vai voltar a cobrar, mas no momento, já tem um bom tempo na verdade que a gente não cobra nada do visitante não. E aqui a gente chega agora no bode ioiô, que é o personagem central do Museu do Ceará, né? É claro que nós temos várias outras peças que vocês viram muito importantes, né? Mas o ioiô ele se torna curioso, né? Pela história dele em si. Ele chegou aqui no ano de 1915, né? Ele foi vendido, o dono dele acabou vendendo ele para uma empresa, para uma firma, né? Chamada Rosbach Brasil Company. Mas o bode, ele ficava solto pela cidade. Ele tinha um dono, mas ele era criado como se não tivesse. Então ele ficava solto pela cidade e ele aprontava todas, né? Ele não era um bode convencional, né? Ele ganhou esse nome de ioiô, inclusive, porque ele sempre ficava indo e voltando, da praia para o centro, do centro para a praia. Ele todo dia ia lá na praia de Iracema, que na época era a Praia do Peixe, que se chamava, ficava lá e depois voltava aqui para o centro, ficava sempre passando ali na Praça do Ferreira. Os boêmios que frequentavam a praça davam cachaça para ele tomar e ele gostava, certo? Né? Então o pessoal acha muito curioso, o bode que tomava cachaça, que levantava a saia das moças, que dava carreira nos rapazes, né? Que sempre estava presente nas inaugurações, quando tinha algum comício, alguma inauguração, ele sempre era uma personalidade mesmo, celebridade. E aí ele foi eleito, viu? Ainda na década de 20, o vereador mais votado de Fortaleza. Né? Votaram no bode como forma de questionar a política, né? De insatisfação mesmo. As pessoas votaram como se elas quisessem dizer assim, melhor um bode do que um político, né? E votaram nele. E claro que ele não pôde assumir. Esse voto como candidato? Oi? O povo mais escrevia. Naquela época, o povo mesmo colocaria, né? Era como naquela urna que você botava o nome e colocava ali. E ele ganhou, né? Claro que ele não assumiu, mas acabou ganhando. E aí quando ele morreu, no ano de 1931, a empresa que era dona do bode mandou empalhar ele e doou para o Museu do Ceará para que as pessoas conhecessem a história desse bode, que fez parte também de um momento chamado Ceará Moleque. Então o bode é o bode mesmo empalhado. É o bode verdadeiro, certo? A parte externa dele é toda preservada, o pelo, a pele, né, o chifre. Por dentro aqui você tem um processo de taxidermia, de empalhamento. E ele é a única peça do Museu do Ceará que nunca saiu de exposição. Ele está aqui desde a criação do museu em 1932. E uma curiosidade é que o rabo dele é de mentira, né? Alguém roubou o rabo do bode. Então esse rabo aí é de mentira. Tá? E essa é a história do bode aí. Pronto. Essa exposição que a gente vai conhecer, o nome dela é Ceará, uma história no plural, certo? E ela é composta por essas 7 salas que a gente vai conhecer. Cada sala vai apresentar uma temática diferente, né, que vai contar um pouco sobre a história do estado. Essa primeira sala, o nome dela é Povos Indígenas entre o Passado e o Futuro. Ela vai apresentar para a gente alguns objetos que pertenceram às tribos indígenas que moravam aqui no Ceará, né, no passado. Essas peças têm cerca de 300 a 400 anos, certo? E a gente priorizou colocar na nossa exposição peças aqui do Ceará mesmo, porque na nossa reserva técnica a gente tem peças, né, arqueológicas que pertenceram a tribos indígenas de todo o Brasil. Mas aqui na exposição a gente priorizou colocar as peças daqui do Ceará, né? Muitas delas vieram de Aracati,
que é o nosso maior sítio arqueológico aqui no Ceará. Fica em que região, Aracati? Fica no litoral leste, certo? É uma cidade praiana onde a gente inclusive tem a praia de Canoa Quebrada, né? Muito famosa pelos turistas. Então a gente recebe muitas essas doações de lá. Esses objetos aqui, eles eram utilizados para servir os alimentos e também usado nas práticas de antropofagia, né? Nos rituais antropofágicos, onde os índios comiam as partes do corpo de outros índios, acreditando que iam se atribuir das qualidades dele. Você comia a perna para ficar mais ágil, o cérebro para ficar mais inteligente, o braço para ficar mais forte. Então essas vísceras, essas partes do corpo também eram colocadas nesses objetos aqui, certo? Nós temos a urna funerária Tupi-Guarani, né, representando aonde algumas tribos tinham o costume de enterrar os seus mortos. Claro, não eram todas as tribos que faziam esse tipo de enterramento, mas alguns sim faziam, né? Você tinha o chamado enterramento primário, que é quando você colocava o índio diretamente dentro dessas urnas e enterrava. E você tinha o enterramento secundário, que é quando você colocava o morto mesmo no solo, passado um período de decomposição, você desenterrava aquela ossada e colocava em urnas menores que essa daqui, né? Então você tinha esses dois processos de enterramento, tá certo? Aqui nós já temos os cântaros ou jarros que eram utilizados para colocar água. A gente vê que diferente daqueles primeiros que a gente viu, eles têm a embocadura mais fechada para evitar que se derramassem os líquidos que eram colocados neles, né? E aí a gente já pensa, né, que a gente viu na casa da avó aquele pote, aquele filtro, tudo feito também o quê? De barro, né? De cerâmica. Já é um conhecimento que foi o que é atribuído pelos índios, né? Que eles utilizavam esse material porque ele conserva a temperatura do alimento que é colocado, do alimento ou do líquido que é colocado. Se você colocar algo muito quente, vai ficar quente por mais tempo. Se você colocar algo frio, vai ficar frio por mais tempo. Então é um material que conserva a temperatura, certo? Aqui nós temos a nossa coleção lítica, nós temos as pedras lascadas e as pedras polidas, certo? São as duas técnicas utilizadas pelos índios para a fabricação dos seus materiais, dos seus objetos, tá? Esse polimento, ele era feito através da abrasão, né? A peça era esfregada sobre um bloco de arenito, né? E aí você ia moldando ela. Geralmente se usavam pedras sedimentares, porque são mais fáceis de serem moldadas, elas são mais maleáveis. E aí você vê aqui alguns machadinhos, martelinhos, certo? Somente as pontas, né? Aqui no caso a gente não tem o cabo, somente as pontas. Ali pedras utilizadas para a fabricação do fogo. E aqui embaixo as peças utilizadas como pilões para processar os alimentos, tá certo? Os alimentos, os vegetais, as sementes eram colocados aqui e com aqueles outros eles eram processados. Isso. Tá? O lascamento, ao contrário do polimento, não era feito esfregando, mas sim batendo uma pedra na outra. Você ia batendo pedra com pedra, como tem aqui nessas imagens. Você ia soltando as lascas daquela pedra até ela ficar no formato que você queria. Então, você fazendo ela, você podia, por exemplo, fazer uma ponta de lança, um raspador, um furador, tudo isso batendo pedra com pedra, né? A gente pensa que é uma coisa simples, mas é uma técnica bem difícil de ser feita. O nosso público-alvo aqui são as turmas, né? Hoje a gente recebe, a grande maioria dos nossos visitantes são turmas de escolas, de faculdades, mas a gente também recebe muitos turistas, visitantes locais, muita gente que mora aqui perto diz, a gente sempre passa aqui em frente, nunca entrou, nunca veio conhecer o museu. Então assim, diariamente isso acontece, mas o nosso público mesmo são as escolas e universidades. Mas assim, uma pergunta pessoal, o que você sente? É bem abaixo do que você acha que deveria ser ou não? A média é essa mesmo? Não, é porque assim, o nosso museu ele não é um museu de grande porte, né? Então assim, a visitação a ele você não pode comparar, por exemplo, com o Museu Nacional, com o museu, né? Com o MASP, que já é uma visitação
bem mais ampla, a divulgação também é muito mais ampla desses espaços. O nosso museu, ele é um museu de menor porte, né? Então a gente não tem como fazer essa comparação. Claro, eu sinto que a gente poderia receber muito mais visitantes se houvesse mesmo uma divulgação, né? Se a gente tivesse também melhorias, porque não adianta você divulgar um espaço que não tenha também uma certa infraestrutura, né? Aqui próximo, por exemplo, até para receber aqueles ônibus de empresas de turismo, não tem onde estacionar. É um problema mesmo do próprio centro, da malha mesmo de transportes, né? Da infraestrutura, não é uma culpa nossa, mas que acaba, de certa maneira, às vezes afastando o visitante, né? Mas isso pode ser melhorado. A proposta é que nos próximos anos o Museu do Ceará passe por reformas para que a gente tenha melhorias, né? Que as exposições também sejam melhoradas, sejam atualizadas, para receber sempre melhor o visitante. Né? Esse mapinha é o de Fortaleza, né? Esse mapa aí é o mapa do Ceará. Ele mostra a localização das tribos indígenas que ainda existem, né, aqui no nosso território. A gente vê que tem muitas tribos, porém grande parte delas não são reconhecidas legalmente pela FUNAI, né? Elas não têm um embasamento mesmo jurídico que legalize elas. Então muitas estão sujeitas a estarem em território, a estarem em territórios ali que podem ser invadidos a qualquer hora, né? Um resort chegar lá e expulsar. Né? Então fica muito a mercê mesmo, tá? Já esse quadro, né, esse painel aqui, ele foi feito por duas índias, a Maria Rosa e a Navegante, da tribo dos Tremembés, e ele mostra alguns elementos da cultura indígena, né? O sol e a lua, que eram os deuses, as moradias, a fauna, a flora, e aqui no meio o ritual do toré, pode ser chamado toré ou torém, né? Esse ritual é um ritual onde os índios eles entram em contato com os seus antepassados, eles pedem aos seus antepassados que continuem a abençoar, proteger e cuidar da tribo, certo? É um ritual bastante praticado entre as tribos indígenas, Tremembés, os Tapebas também, que moram aqui próximos de Fortaleza, sempre fazem esse ritual de chamamento, chamado de toré. Sim, vou pegar aqui um pouco das coisas. Aí são algumas peças feitas em palha e aqui outras peças feitas, né, com o barro. Aqui, ó. Esse brasão aqui é o quê? É o brasão de Fortaleza, né? Tem Fortitude, que é Fortaleza em latim. Ah, sim. Essa sala é a sala do poder das armas e armas do poder. Ela vai mostrar pra gente um pouco dessa questão do poder que está embutido, que está incutido nos símbolos, nos objetos, né? A gente sabe que o poder ele não é uma coisa natural, ele se utiliza de símbolos para ir sendo construído. Então, assim, às vezes uma coroa, uma faixa presidencial, são objetos que já te remetem diretamente para essa questão do poder. Mas o poder, ele pode estar num móvel, ele pode estar numa pintura, ele pode estar numa roupa, né? São objetos, são símbolos de poder. E o que liga mesmo essa sala é esse contexto das simbologias de poder, né? A gente vê bastante objetos nela, mas o link entre essas peças é essa questão mesmo do poder, certo? Do poder das elites. Você vê que a gente estava numa sala que falava sobre os índios, agora a gente já puxa para uma realidade um pouco mais atual, principalmente século XIX, né, onde você tem ali final do Brasil Império para o início da República. Esse frontão aqui, ele mostra os governadores do Ceará, todos esses homens já governaram, né, a partir do primeiro ano da República, né, 1889. E aí eles vêm em ordem cronológica. E eles estão aqui no museu não para a gente tomar eles como heróis ou vilões, mas para perceber que fizeram parte da construção histórica do Ceará, né? E por isso estão dentro do museu, que é um lugar de memória, né? Que resguarda a memória do nosso estado. E aí daqui a gente sempre puxa um pouco também para essa urna eleitoral. As pessoas pensam que é um cofre,
que é um baú, mas era uma urna eleitoral muito utilizada do final da República até o melhor, do final do Império até o início da República, tá? E elas, apesar de serem grandes e pesadas, eram muito fáceis de serem saqueadas. Elas viajavam de um lugar para o outro e os eleitores iam lá, roubavam ela, abriam, tiravam os votos, trocavam, né? Então, nessa época aqui existiam muitas fraudes, né? O que a gente vê hoje aí é apenas um reflexo, né, de um processo histórico, né? Essa é a namoradeira, né? Por que namoradeira? Porque antigamente o rapaz ia cortejar a moça, sentava ele de um lado, a moça sentava do outro e no meio ficava ou o pai, ou a mãe, interessante. Criança, né, sempre vigiando. E aquela expressão segura a vela veio daqui também, porque às vezes estava ali na penumbra, estava anoitecendo, o casal não podia ficar no escuro, então a pessoa que ficava no meio segurava a vela para iluminar o casal. Ai, meu Deus. Namorado. Esse é o Boticário Ferreira. Foi graças a ele que a Praça do Ferreira recebeu esse nome, né? A Praça do Ferreira é a nossa praça mais famosa, é o coração aqui de Fortaleza, e recebeu esse nome devido, né, ao Boticário Ferreira. Fala Boticário na verdade era farmacêutico antigamente. Ele era do Rio de Janeiro, veio aqui para Fortaleza, se tornou muito famoso entre a sociedade, porque diariamente fazia medicamentos para atender as pessoas. Foi eleito prefeito, né? Foi um bom governante para a cidade, e aí depois que faleceu, a praça recebeu o nome dele como forma de homenagear. Essa própria questão das praças, das instituições, das ruas terem nome de pessoas importantes é justamente uma forma de manipulação ideológica, das pessoas estarem sempre lembrando de datas, fatos, pessoas importantes para aquele local, certo? Essa aqui é o que? Essa mesa do Júlio e do Crato? Aquela mesa ali, todos os objetos que estão nela pertenceram à sedição de Pinto Madeira, né, que foi uma revolta local no interior do Ceará, no município de Jardim, onde o líder dela queria que o Dom Pedro I voltasse a governar o Brasil, né? Então são objetos que pertenceram a essa... Isso em Crato ali? Perto de Crato? Tá como Crato ali? Não, mas tem do município de Jardim. Pode dar uma olhadinha aqui. Assim, aí ele queria que voltasse Dom Pedro. Voltasse Dom Pedro, né? Era um movimento monarquista, né? Ele tinha essa admiração pelo Dom Pedro. Tá? Aqui ainda é a mesma sala, né? A continuação, símbolos de poder, o poder da arma de fogo, o poder monetário, né? O poder do dinheiro, certo? Essas armas são fuzis, né, que foram trazidos tanto dos Estados Unidos como da Europa. E aí pensar que as armas elas estiveram presentes ao longo da história por diversas formas e sempre representando essa questão mesmo do poder, né, da imposição, do uso da violência, da dominação de povos, de territórios, né? E o dinheiro, né? Nada mais atual para se falar em poder mesmo do que o dinheiro, né? A força de tudo está no dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista e a gente é movido para, né, ganhar esse pedacinho aqui de papel que é o que é um cheque. Aí é um cheque, ali uma promissória de empréstimo. Olha o tamanho do cheque. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Aqui é uma promissória, no caso, né? Esse é um cheque. Cheque? E aquela é a promissória. Aqui era o real, o cruzeiro, né? É, tinha cruzeiro, tinha cruzado, né? Sempre, nas cédulas a gente parou agora, mas até um tempo atrás os presidentes sempre estavam, né, representados, o imperador sempre representados como símbolo também de poder, né? Essa imagem aqui representa o que, no É caso? uma estilogravura do Lampião, né? Muitos visitantes chegam aqui e perguntam se a gente tem muitas peças falando sobre o cangaço, sobre o movimento do cangaço, sobre o Lampião, mas aqui no museu não. As únicas peças que a gente tem referente a isso é essa estilogravura e também os punhais, que no momento não estão aqui no museu porque foram emprestados
para uma outra exposição em outro estado. Mas a gente também tem um punhal que pertence ao Lampião e a outros que eram do bando dele. Uma pergunta que a gente sempre tem pro lugar que a gente passa é assim, para vocês mais estudiosos, Lampião era um vilão ou um herói? Olha, isso aí divide a opinião até mesmo da gente que estuda, né? Porque tem muita aquela história que Lampião roubava dos ricos para dar dos pobres, né? Mas assim, é mesmo uma questão de ponto de vista. Eu particularmente não enxergo assim, né? Ele era um líder muito, né, muito inteligente, né? Sabia se utilizar mesmo na sua simplicidade, porque era um cara que não tinha, né, estudos, que vinha de família pobre, mas que soube se utilizar da sua liderança política, soube fazer também alianças políticas muito importantes, inclusive com o padre Cícero, que a gente sempre cita quando chega na sala do padre Cícero. Então ele soube mesmo, né, fazer, e talvez buscou passar essa ideia de que roubava dos ricos para dar para os pobres, essa ideia do Robin Hood, né? Mas eu acredito que não, realmente ele foi um líder do movimento do cangaço, né? E que soube muito bem se utilizar disso para conseguir o que pretendia, tá certo? Eu pelo menos tenho essa opinião. Aqui a sala Artes da Escrita vai mostrar pra gente, né, um pouco de como é que era a educação no Ceará, né, desde a época em que você tinha escolas tanto para os meninos como para as meninas, as escolas eram separadas. Os meninos eram voltados para ter uma educação realmente voltada para ter uma profissão, ser um advogado, ser um médico, ser um engenheiro, um político, enquanto que as moças não, elas iam para as escolas domésticas, né, para aprender a serem boas mães, boas esposas, né, elas eram instruídas a aprender a cozinhar, lavar, passar, cuidar de casa e de marido, né? E aí nessa época a gente teve uma mulher que conseguiu se destacar, né, nesse universo masculino, que foi a Raquel de Queiroz. Né? Ah, a gente passou no museu dela também. Raquel de Queiroz, primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Um dos maiores nomes da nossa literatura. Escreveu vários livros importantes, mas a gente sempre destaca o livro 15, que falava sobre a seca de 1915, uma das piores secas que a gente já teve aqui no Ceará, né? E por causa disso ela foi convidada a ser membro da Academia Brasileira. Ela, no dia que entrou na academia, estava usando esse leque, né? Esse leque pertenceu a ela. O museu dela é aqui em Quixadá. Isso. Que é a cidade Passou lá, dela, né? A cidade natal dela. mas lá não tinha guia. A gente só filmou tudo. Também nós chegamos mais tarde. E aqui a gente tem, vale a pena falar da padaria espiritual, que foi uma agremiação literária do final do século XIX. Muitos estudiosos dizem que a padaria espiritual foi a precursora da Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu lá em São Paulo, porque esses homens, eles se juntaram, fundaram essa agremiação, esse clube, né? Eram literários, jornalistas, escritores que se juntaram e escreviam um jornal chamado O Pão. Por isso que o nome da agremiação era Padaria Espiritual, o jornal era O Pão e eles eram os padeiros, né? E eles, nesse jornal que eles escreviam, eles faziam críticas à sociedade, à economia, à política da época. Eles defendiam o nacionalismo, né? Eles diziam que a gente tinha que valorizar o que era nosso e não somente o que era de fora, porque nesse momento que eles viveram, a gente estava passando pelo momento da Fortaleza Belle Époque, que era um momento em que as principais capitais do Brasil, inclusive em Fortaleza, queriam muito imitar a França, né? Tudo de fora, principalmente a França. A França era o nosso padrão de desenvolvimento. Então eles diziam, por que ler literatura francesa se nós temos bons escritores, bons jornalistas, vamos ler o que é nosso, vamos valorizar o que é nosso. Então por isso que eles, né, foram considerados precursores da Semana de Arte Moderna, porque eles incentivaram esse nacionalismo. Aqui a gente tem alguns exemplares, né, de máquinas de datilografia. Aqui, na verdade, é uma evolução, né, desde a escrita à mão, manuscrito,
até a máquina de datilografia. Essa é de fabricação nacional, essa é de fabricação alemã, a rústica, o nome dela é rústica. Aqui é uma espátula que era muito utilizada para abrir cartas, envelopes, sem rasgar, né? Você utilizava ela para não rasgar o envelope, certo? Meu Deus, como é que escrevia isso? E aqui a gente vê também um pouco do Patativa, né? Eu ia perguntar. Fazendo um contraponto com a literatura culta, né? Você vai ter a literatura culta de um lado e a literatura popular do Patativa do outro, né? Ele que, apesar de ser semi-analfabeto, né, ter muito pouco conhecimento, a métrica do Patativa é tão difícil de ser feita que hoje nós temos, por exemplo, lá em, se eu não me engano, é em Sorbonne, toda vida eu erro a pronúncia. Lá na França, nós temos uma faculdade muito famosa que tem uma linha de pesquisa que se dedica a estudar somente Patativa do Assaré e a métrica dele, né? Então a gente gosta sempre de incentivar as pessoas a perceberem que não existe o melhor e o pior, o culto e o popular, como se o popular estivesse abaixo. Não, um complementa o outro, né? Então muitos cultos não conseguiram alcançar o nível de dificuldade métrica que o Patativa conseguiu, né? Tudo isso baseado em experiência de vida mesmo, porque tudo que ele conta, tudo que ele faz e fez, né, foi em cima da experiência dele, de vida, do cotidiano, né? Não foi na escola que ele aprendeu, foi na vida mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Esse trabalho dele, como é que vocês chamam no caso aqui? Cordel, a literatura de cordel. Cordel, né? Certo? A literatura de cordel, ela foi criada, na verdade, como um instrumento de você questionar algumas coisas, como política, economia, né? Hoje em dia a gente consome o cordel como algo engraçado. Antes de conhecer lá o Patativa, eu achava que era algo engraçado porque mesmo. É engraçado, os textos realmente são para causar riso, mas antes de qualquer coisa é para causar mesmo um questionamento nas pessoas. Você nunca pode ler um cordel só por ler, você tem que ler as entrelinhas dele. Sempre você vai encontrar alguma crítica, ou à política, ou à religião, ou à economia. Ele era um instrumento utilizado com esse objetivo. A gente passou no museu dele também. Andão. Quem que é esse? Esse é o Guilherme Studart, né, conhecido como Barão de Studart também. Barão de Studart, ele, assim como outros personagens da época, naquela época você não tinha assim, um advogado, um engenheiro, um jornalista. Às vezes uma pessoa conseguia ser várias coisas, é o caso do Barão. O Barão, ele foi político, ele foi escritor, ele foi jornalista, ele foi advogado. Ele era um intelectual muito importante da época, né? Ele chegou a publicar várias obras também, né? Bem conhecido. Aqui é a sala da escravidão e abolicionismo, que vai falar um pouco pra gente desses dois contextos, né? Do momento da escravidão, em que os negros estavam sendo raptados lá na África e traficados aqui no Brasil para virem a ser escravos. E aí, de um lado da sala, né, a gente vê justamente esses objetos que fazem parte desse momento da escravidão. Os troncos utilizados para a tortura, as algemas, as gargalheiras, que eram como se fossem coleiras, né, que eram colocadas no pescoço dos negros, certo? Então, desse lado, a gente tem esses objetos que fazem menção a esse momento da escravidão, né? Os escravos, na época, não chegavam muitas vezes até os 30 anos de idade, né? Porque eram péssimas as condições de trabalho que eles eram submetidos, de falta de higiene, né? E aí, do outro lado da sala, a gente já vê o momento da libertação, né, dos escravos. O Ceará é conhecido como Ceará Terra da Luz. Não porque aqui faz sol o ano todo, porque muito turista pensa isso, né? Que é porque tem sol. Mas não, é porque nós somos a primeira província do Brasil a abolir a escravidão. Nós abolimos 4 anos antes, né, da Lei Áurea, que aboliu o Brasil como um todo, né? Proclamada pela Princesa Isabel. Então aqui a gente aboliu 4 anos antes. E essa cerimônia mostra o dia que foram libertados os escravos aqui em Fortaleza. Inclusive esse quadro, olha, ele mostra pra gente esse espaço onde a gente está agora,
hoje é o Museu do Ceará, mas que no passado foi a Assembleia de Fortaleza. Você vê que as portas são as mesmas portas aqui, né? Então, nessa cerimônia foram libertados os escravos aqui de Fortaleza. Você vê que a grande parte aí dos presentes são homens brancos, ricos, porque eram eles quem tomavam as decisões. As mulheres estão ali só mesmo para acompanhar os seus maridos e não porque tinham voz, poder de decisão, tá certo? E uma curiosidade sobre o quadro é que essas pessoas pagaram o pintor para pintarem elas no quadro, né? Porque ele não ia decorar a cara de cada pessoa que está ali, né? Então elas pagaram para serem lembradas como tendo feito parte do momento histórico. Você vê que elas estão olhando de frente, né, pra gente, para quem está olhando para o quadro, né? Elas estão olhando para a cerimônia, estão olhando para cá, para o visitante. Esse livro? O livro é o livro que contém o nome dos escravos que foram libertados no município de Granja, certo? Uma pergunta. Lá em Quixadá nós vimos a represa que foi toda construída pelos escravos. Você tem algum comentário sobre ela? Não, sobre a represa não. Tu sabe, João, alguma coisa sobre aquela represa lá do Quixadá? Eu conhecer, é um museu que era da Douradinha, né? Eu não sei se ainda é da Douradinha, mas é o Museu da Senzala, que fica no município de Redenção, que Redenção foi o primeiro lugar a libertar, né, os escravos. Então é bem legal porque você tem uma casa mesmo, você vê o chão da casa, é todo vazado, porque no subsolo da casa, no porão, os escravos ficavam ali, então tinha que entrar iluminação, ar, né? Então a casa é toda cheia de frestas entre o chão, né? Só não no quarto do patrão, porque para eles, os escravos não verem as relações que os patrões tinham, né, no quarto, mas o resto da casa todo é vazado, e lá tem uma senzala, é um negócio mesmo bem assim que você se sente mesmo no tempo da escravidão, a senzala super escura, tem morcego, é um negócio assim bem, então, vale a pena visitar. Aqui é a sala que Essa não entendi dos esvotos. Esvotos, né, o nome. São manifestações de fé. Você manda fazer esses objetos de acordo com o milagre que você alcança. Se você, por exemplo, quer ficar curado, sei lá, de uma catapora, você pede um milagre e quando aquele milagre é alcançado, acontece, você manda fazer um boneco retratando aquilo que foi curado. Lá no museu até vestido de noiva, tem de tudo. Mas tem de Isso aqui tudo. é uma ferida, então, na canela. Cada um aqui é representando uma doença, ou por exemplo, alguém que queria uma casa e conseguiu uma casa, alguém que teve câncer de mama, por exemplo, ficou curado do câncer de mama, aí mandou fazer o seio representando que foi curado. Né? Então aqui a gente tem uma unificação, tanto da parte religiosa como da parte artística também. Porque muitos artesãos do Ceará fazem, né, esses esforços e tal, sobrevivem até mesmo disso. Né? E eles têm uma relação com a figura do Padre Cícero, né? Que é esse homem que divide muitas opiniões, porque enquanto para algumas pessoas ele é um verdadeiro santo, né? É um mito realmente, para outras ele de santo não tem nada, né? Quando ele era vivo, ele teve essas relações políticas, né? Você viu que teve a história do Lampião, tem essas histórias, né, que falam, né? Aqui representa o que no caso aqui? Aí é uma outra revolta que nós tivemos. Ah, sim, desculpa. Foi, a sedição de Juazeiro, certo? Também teve a participação indireta do Padre Cícero, foi um movimento de apoio, né, ao Nogueira Scioli para que ele continuasse no governo, certo? E no caso foi depois dessa revolução que separou Juazeiro de Crato, foi isso ou não? Não teve muito essa perspectiva não. Na verdade... Então, só comentar, então aquela ali é a bata do Padre Cícero? Deixa eu só pegar aqui então. E essa aqui é a bata do Padre Cícero, a roupa que ele usava. Deixa eu pegar esse aqui. Isso aqui, eu não sei se você comentou ou não. Pronto, aqui é a revolta do Caldeirão, certo? É como se fossem duas salas em uma, na verdade. Você tem a do Padre Cícero de um lado e o Caldeirão do outro. O Caldeirão foi uma comunidade que se estabeleceu em uma terra que foi doada pelo Padre Cícero. O Padre Cícero estava vivo, doou para eles essa fazenda, essa porção de terra, para que eles pudessem ficar vivendo lá,
Só o que foi que aconteceu? Quando o padre Cícero morreu, a igreja retomou todos os bens que eram do padre Cícero. E a igreja exigiu que essa comunidade saísse dessa terra. Quiseram expulsar eles de lá. E eles se negaram a sair porque eles acreditavam que aquela terra tinha sido uma terra doada pelo padre Cícero em vida e que eles não tinham por que sair só porque o padre Cícero morreu. Só que a igreja fez o quê? Chamou as tropas militares e mandou dispersar essa comunidade, mandou expulsar todo mundo. Muita gente compara a revolta do Caldeirão com a Guerra de Canudos, que teve lá na Bahia com o Antônio Conselheiro. Por quê? Porque assim como em Canudos você tinha um líder da comunidade, que era o Antônio Conselheiro lá, aqui a gente tinha o Beato José Lourenço, que também era o líder dessa comunidade. E era uma comunidade que também era baseada nessa história do trabalho, da fé, né, da divisão igualitária para todos. Eles tinham muito isso. Então as pessoas gostam muito de fazer essa comparação. Mas a Guerra de Canudos, realmente, quando fala guerra, foi porque foi mesmo uma... Tanto que o final, né, foi muito trágico. Dizem que lá em Canudos não sobrou ninguém, só um cachorro, uma criança e um idoso, né, que dizem, que todo mundo foi morto. Já no caso da revolta do Caldeirão, não foi questão de matança, mas sim de expulsão, de dizimação dessa comunidade. E é engraçado que nesse período, quando isso acontecia, a sociedade achava bacana. A imagem que se passava dessas comunidades para a sociedade é que eles eram comunistas, de que eles eram baderneiros, de que eles eram pessoas que estavam invadindo terras que não eram deles. Então, quando eles eram expulsos ou mortos, a sociedade aplaudia, tá entendendo? A sociedade não tinha essa noção, coitados, estavam ali sem fazer nada, só trabalhando, rezando. A sociedade não pensava assim, se passava para a cidade, era uma imagem ruim mesmo deles, certo? Então essa é a história da comunidade do Caldeirão. Nossa, que chato. E aqui é a última sala Fortaleza, imagens da cidade, que vai mostrar pra gente a evolução histórica da cidade, desde quando a cidade era vila, como vocês estão vendo aqui nessa maquete. Essa maquete ela foi produzida a partir dessa planta, certo? Essa planta ela é de 1726, foi produzida pelo Manuel francês, e essas plantas elas sempre eram enviadas para Portugal, para que Portugal tivesse o controle de como é que esse território estava sendo dominado, né? Então aqui a gente vê algumas coisas interessantes, como por exemplo o forte. Esse forte aqui, ele não foi feito pelos portugueses, mas sim pelos holandeses. Essa né? casinha. É, aqui, ó. Ah, sim, esse Essa parte marronzinho aqui, aí. era um instrumento de defesa do território, né? Então eles foram feitos, ele foi construído pelos holandeses e mais à frente ele foi retomado pelos portugueses. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil e os portugueses voltaram, o nome foi modificado. Antes era Forte de Schullenburg, por causa dos holandeses, e depois ficou Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Daí o nome da nossa cidade ser Fortaleza e Nossa Senhora da Assunção, que é aquela santa ali, ela ser a padroeira da cidade, certo? Aí a gente tem aquela casa comprida, aquela casa grande ali, a casa de câmara e cadeia, que era onde funcionava a administração, e a cadeia da vila, né? Ali no meio, naquela bolinha pretinha ali, onde tem um escravo preso, né? Sim. Algemado, ali era o pelourinho, onde os escravos eram castigados. Aí você vê as igrejas, né, também, porque nesse momento você estava tendo o processo da catequese acontecendo no Brasil, os padres vinham para cá para catequizar os indígenas. Você tem a forca, porque nessa época existia a pena de morte também. Forca é ali? Isso, né? Então aqui você vê que era uma coisa mesmo bem rural, bem simples, né? Mas era necessária a produção dessas plantas para que a metrópole soubesse como é que estava sendo colonizada. Aqui primeiro, eu não sei se você vai explicar, foi colonizado pelos portugueses e os holandeses tomaram? Primeiro, Foi isso? Os portugueses, é porque no Brasil nós temos um curto período em que os holandeses, né, foram os nossos donos, né, os nossos governantes, né? Depois eles foram expulsos e os portugueses retomaram. Mas... A princípio, as principais invasões que a gente tinha era a espanhola, né? Quem sempre tentava atacar o nosso território era a Espanha, mas foram tentativas sem sucesso, né? Quem ainda conseguiu foi a Holanda.
Aqui ficou algum vestígio da cultura holandesa? Não, assim, se a gente ouvir falar, realmente é muito pouco, sabe? Assim, a Holanda realmente, acho que o que a gente ainda cita dessa influência holandesa aqui pra gente foi a construção daquele forte, que ainda hoje existe, né? Só que ele já foi totalmente modificado. Hoje a 10ª região militar fica ali próximo do Mercado Central, de frente pro Mercado Central. Aqui já é a fortaleza do século XIX, quando a cidade começou a se desenvolver. Aqui a cidade já estava, né, ganhando títulos e status de capital, porque nós começamos a vender muito algodão para fora do Brasil. Então, da noite para o dia, nós enriquecemos. E nós não podíamos só enriquecer fisicamente, estruturalmente. A gente também tinha que mudar o hábito das pessoas. Então, assim, não adiantava você deixar a praça bonita, as casas bonitas, as ruas bonitas, né, tudo bonito, e as pessoas continuarem se comportando como matuto, se orientando pelo sol, pela lua, pelo nascer e pôr do sol. Você tinha que criar uma disciplina naquelas pessoas. Então, como não era todo mundo que podia ter um relógio como esse em casa, porque era um objeto de luxo, o governo mandou colocar na praça principal, no caso a Praça do Ferreira, a coluna da hora, né, que era utilizada para isso, com esse intuito de disciplinar as pessoas a saber o horário de trabalhar, de se recolher, de passear, né, porque começava a dizer, tempo é dinheiro, então você tinha que ter, né, essa questão mesmo de você saber os horários de tudo. Começou a evoluir igual a cidade. Começar a evoluir, isso. Aqui a gente tem a Praça José de Alencar, antigamente, né? Aqui, olha, você vê a mudança na arquitetura das ruas, né? Antes eram os casebres, aqui você já vê, olha, os sobrados, parecido com os da França. Foi aquele momento que eu falei para vocês lá na frente, a Fortaleza Belle Époque, né? Que era onde se buscava sempre imitar tudo da França, inclusive a arquitetura, né? A arquitetura Art Deco, Art Nouveau, tá? Aqui nós temos a primeira planta de Fortaleza, né? Que foi feita pelo Adolfo Webster em 1888, certo? Aqui você já tem uma planta também inspirada na planta da França, que era em traçado xadrez, como um tabuleiro mesmo, né? E esse alargamento das ruas, ele tanto servia para questão mesmo de controle da violência, né? Porque ficava mais fácil de você controlar, muito melhor do que naquelas ruas entrelaçadas, que não tinham nenhum sentido, e também para dispersar as doenças. Você tinha as ruas mais largas aqui em Fortaleza, que eram as boulevards, que eram construídas avenidas mais largas. Elas eram intencionalmente feitas para dispersar, porque diziam assim, quanto mais aberto o lugar é, menos proliferação de doença você vai ter. Então, eles abriram essas ruas, expandiram essas ruas, fizeram esse traçado justamente para o ar circular melhor e evitar doenças, né? Nessa época você teve, por exemplo, a expulsão do cemitério da zona mais central para uma zona um pouco mais afastada, para evitar mesmo essa proliferação, era questão da ordem sanitária. Certo? Então, pessoal, sejam, né, bem-vindos ao Museu do Ceará. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa visita hoje aqui pelo museu e venham nos conhecer, né? Nós estamos aqui na rua São Paulo, número 51, no centro de Fortaleza, ao lado da Praça dos Leões, que também é uma praça histórica que vale a pena conhecer. Nós funcionamos aqui de terça a sábado, das 9 às 17 horas, né? E com o agendamento prévio você pode trazer o grupo e visitar o museu também, conhecer um pouco da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa história, que é muito rica. E, mais uma vez, né, venham nos conhecer, que vai ser um prazer receber. E essa aqui é a nossa visita no museu aqui do Ceará. Agradecer aqui a apresentação, né?